Dar a todos os presentes e aos que estão acompanhando pelas redes sociais da igreja. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Agradecer a honra de estar aqui na Bela Vista com o pastor Valdo. E agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês também. Eu me lembrava hoje da minha esposa dizendo que Deus era tão interessante que Eclesiastes escreveu 3:5, que há tempo de deixar de abraçar, né? E chegou o tempo de ficarmos bem distantes, mas que esse tempo nos aproximou mais de Deus através da nossa comunhão com Deus. Eu quero agradecer e trago o abraço do pastor Wendel Miranda, que é o nosso pastor. Foi uma batalha hoje para liberar o Naldo, porque na verdade nós estamos, né, Naldo, lá com uma certa escala de obreiro para a porta, dirigir culto, e nós estamos, eu, Naldo, Alexandre, Tiago e outros, estamos assim revezando, e sair 2 obreiros no dia de hoje é meio complicado, mas o pastor entendeu que Naldo precisava me socorrer para estar aqui, e eu sempre que posso levo ele para ele conhecer algumas igrejas. Ele é de Patu, passou tempo em Patu, está aqui congregando conosco, um diácono, serve ao Senhor na congregação central. E além de cantar muito bem, tem essa graça de ser um crente em Jesus, né? E eu tenho muita felicidade de estar com ele aqui, a sua família, seu filho é presidente da mocidade da nossa igreja. E eu quero agradecer ao pastor Valdo Caetano, sua esposa, pelo sempre o carinho de nos convidar para estar aqui nessa noite, principalmente ministrando. A minha esposa até se arrumou para vir, mas ela está ainda um pouco gripada, eu achei por bem ela ficar e não vim para cá devido a esse cuidado, e ela achou por bem também ficar em casa. E eu trago o abraço da minha esposa, a irmã Margarete. Às vezes eu me confundo muito com a esposa do pastor Jorge, mas é a mesma coisa, né? Amém, gente? Queridos, eu quero convidar todos vocês que estão aqui presentes, os que estão em casa, a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Doutor Lucas, né? Alguns dizem Doutor Lucas. O pastor Zé Roberto chamava o historiador Lucas, mas que foi um personagem, talvez, curiosamente, muito espetacular. Depois ser assim. E aos que estão em casa, por favor, encontrar a sua Bíblia, Lucas capítulo 14 e versículo 17. Lucas 14, 17. Em março do ano passado, logo quando houve o decreto do fechamento das igrejas em relação à pandemia, eu escrevi algo no story do meu Instagram que gerou muita polêmica. A polêmica mais por aqueles que não têm um conceito bíblico. Que eu coloquei um texto dizendo que as portas estão fechadas por alguns dias, as dos céus continuará aberta continuamente. E algumas pessoas não entenderam essa frase, e essa frase muita gente colocou nas redes sociais, e não entendeu de que Deus estava tratando com a igreja, trazendo a sua igreja para um convívio diferente. Gente, tudo o que acontece na raça humana, tudo o que acontece no sistema humano, não está fora do controle de Deus. Deus está no controle de tudo, nada acontece por acaso. A pandemia chegou e não houve um desvio de conduta de Deus, de forma alguma. Pelo contrário, tudo é substancial. Existe um evangelho circunstancial. É o evangelho de circunstância. Mas o evangelho de Cristo é um evangelho substancial. A essência deste evangelho é a graça, o amor e o perdão. E aí tem mais outras características. Mas o que me chama a atenção em Lucas 14, que eu vou ler para vocês agora, é a dinâmica de Jesus ao convidar uma multidão para ouvir uma mensagem que despertaria o coração deles para os dias odientos que virão, para os dias tenebrosos que virão. Em Lucas 14, 17, apenas o versículo 17, porque depois eu vou ler, ou melhor dizendo, depois eu vou fazer menção de outros textos também. Diz o seguinte: a hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Amém?
Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta para acompanhar, seria muito interessante. Você que está em casa assistindo pelo canal, acho que é pelo Facebook, pastor, isso? Pelo Facebook da igreja, você convide os seus vizinhos, compartilhe nesse exato momento para pessoas que não são evangélicas, para alguém que está afastada, para alguém que está distante dos caminhos do Senhor, para ouvir esta mensagem, porque eu vim para trazer essa alma. Eu vim justamente pregar uma mensagem simples, mas que tem justamente de punho espiritual a mensagem de salvação de Cristo Jesus. Mas antes de ministrar sobre esse texto, pastor Valdo, com muita permissão, eu escrevi um artigo, eu vou até colocar no meu próximo livro, que eu já terminei de escrever, mas eu coloquei somente no final, e eu até li lá na central esse texto. Alguns anos atrás, eu ouvi do pastor Eliakim, pastor de Pacajus, no Ceará. Eu estava ministrando num culto de missão, e ele contou esse relato de um ocorrido na igreja do Ceará. Ele não me disse o nome do personagem, nem disse qual era a cidade, mas enquanto ele ministrava, eu peguei a caneta, o papel, e anotei o testemunho. Como eu tenho rapidez de raciocínio nessa área, tudo que ele falava eu anotava muito rápido, e aquilo brotou no meu coração, e eu guardei esse papelzinho aqui há alguns anos, e hoje eu encontrei ele nos meus rascunhos. Como eu encontrei alguns dias atrás um outro, mas estava na Bíblia que eu li na central. Esse é o original, e esse original eu peguei. E eu fiquei me lembrando desse texto para justamente fazer uma junção na mensagem que eu vou pregar para vocês essa noite sobre essa preparação. Vinde, porque tudo já está preparado. No mundo estão se preparando para a chegada de um governo mundial. E a teoria da conspiração nos impulsiona a acreditar que alguma coisa vai acontecer no globo terrestre. E dentro da escatologia bíblica, o tratado das últimas coisas, existe pelo menos três canais que nos identificam a acreditar que existe um momento ímpar na humanidade, que vai acontecer um fenômeno que nunca aconteceu, um evento que nunca aconteceu, mas que vai ser o maior evento de toda a história, que é o arrebatamento da igreja. Você sabe, da minha retaguarda aqui, tem o nosso professor, ele falou que eu fui professor dele de discipulado, olha as coisas, irmão. Hoje ele é meu professor de teologia. Tive a honra de ser seu aluno. E o pastor Valdo está aqui, a humildade dele é que me deixa impressionado. E eu quero muito pedir a ele essa permissão aqui. Gente, eu vou ler para vocês, eu depois inicio a mensagem, tá bom? Já que o pastor me deu muito tempo, eu vou gastar muito menos do que ele imagina, então eu vou aproveitar para ler isso aqui. Saudades da advertência. Parece um poema da irmã Margareta, esposa do pastor Jorge. Eu preguei domingo passado, né, Naldo, lá na central, e ela pediu muito esse texto para fazer um poema. Eu vou dar para ela fazer o poema, e se eu fosse poeta, eu ia citar como poesia, mas como eu não sou poeta, a verdade é que eu não sou, então eu vou citar apenas o refrão. Saudade da advertência. O pastor Eliakim, pastor em Pacajus, foi missionário na Angola. Ele contou esse relato no púlpito de um irmão que passou muitos anos fora da sua cidade, do seu interior do Ceará. Verdade que se ele tivesse dito a cidade, eu diria para vocês que seria até enriquecedor quem fosse lá. Mas ele não me disse qual era a cidade. Mas ele disse, pastor Valdo, que esse irmão foi embora daquele vilarejo, daquela cidade pequenininha, no interior do Ceará, e foi embora para o sul do país. Ao retornar, muitos anos depois, sentiu saudade de visitar a igrejinha onde ele congregou durante muitos anos. Então ele chegou na casa da sua mãe, que morava ainda naquela cidade, e pediu: mãe, existe culto ainda naquela congregação? Mãe dele: sim, a congregação ainda continua pequenininha, a mesma de sempre, os irmãos são quase, uns já foram embora, outros já partiu para a eternidade, mas continua a mesma congregação. E aí aquele irmão foi visitar o culto, e quando chegou lá, ele relatou isso para o pastor Eliakim, e no relato dele ele disse o seguinte: saudade da advertência. Na igreja da minha infância havia uma escrita acima do púlpito que, desenhada em estilo sombrio, mas vívido, trazia uma advertência: Jesus breve virá. Saudade daqueles púlpitos simples, mas de mensagens arrebatadoras, as paredes claras para dar um tom na mensagem em cima: Jesus breve virá. Não foram poucas vezes que, sob uma atmosfera de um daqueles cultos que relembrava o cenáculo, cheguei a pensar que o arrebatamento da igreja de Jesus dar-se-ia naquele dia. Continua ele dizendo: instante que saudade bateu na minha mente,
Certo dia, voltando daquela igrejinha no interior do Ceará, ao chegar à porta, olhei para o púlpito da igreja, e lá estavam aquelas letras lindas, mas apagadas, mas estavam lá. Sim, mas a mesma advertência continuava: Jesus breve virá. Apesar dos meus 24 anos servindo a Cristo, disse ele, tornei a sentir a mesma alegria que Dante sentia, e não pude evitar a pergunta: o que mais falta para ele voltar? A resposta estava lá em cima do púlpito com letras legíveis: Jesus breve virá. Vieram lembranças das ceias, onde se usava roupas brancas, jejum e oração. E ele termina dizendo: naturais, que era muito parecido. Neste dia, perdão era sincero, e sempre se ouvia belos hinos da harpa cristã sobre a volta de Jesus. Termino dizendo as palavras dele: as lágrimas correu do meu rosto, e me lembrei que a igreja continua ainda sendo igreja. Relatando sobre isso, veio o pensamento de Lucas, e eu vou começar a pregar para vocês agora. Lucas capítulo 14, conta-se algumas parábolas. Mas essa parábola do capítulo de número 14, verso 15, é de conhecimento de todo mundo, que é uma parábola que convida a multidão que seguia Jesus a ouvir o ensinamento posterior, aquilo que ele tinha ensinado no percurso da caminhada até a casa de um dos principais dos fariseus. A verdade é que era um sábado como hoje, pastor Valdo. Diz a Bíblia que Jesus, cansado da caminhada, que já tinha evangelizado, e na sua peregrinação durante todo o dia, ele é convidado por um dos principais dos fariseus a comer pão, a beber água, a lavar os pés e as mãos, para seguir viagem na trajetória do seu ministério. Verdade é que Lucas narra a seguinte história, que num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais dos fariseus para tomar a refeição, eles estavam observando, e eis que diante dele se achou um homem com hidrópico ou hidropsia, para a patologia humana, para a medicina. Segundo alguns médicos, essa patologia ou essa doença chamada hidropsia é uma doença no tecido celular do corpo. É como se alguém recebesse uma queimadura de 3º grau, que ficasse como bolha sobre o seu corpo. Diante daquele cenário, dentro da casa, existia um rapaz que estava com essa doença. E como Jesus, ele é expert nisso, como Jesus, ele tem o poder de persuadir, como ele tem o poder de atrair as multidões para uma mensagem, assim como ele está atraindo você para ouvir esta mensagem essa noite. Cristo estava dentro de uma casa, sentado em uma mesa com alguns homens, e diante daquela multidão que aglomerava a casa, entre janelas e portas, ele observou que existia alguns grupos de pessoas. E esses grupos que estavam aglomerados dentro da casa e fora da casa, era grupo que estavam seguindo a Jesus há dias, a ver a ele milagres que estavam acontecendo. A história diz que Jesus, ao observar diante daquele cenário, ele observa pelo menos 3 grupos, repito, 3 grupos, poderíamos colocar 4, mas eu vou deixar apenas 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo, pastor Valdo, era o grupo dos que só queria Jesus por causa dos seus milagres. Só queria Jesus porque Jesus fazia milagres extraordinários. E você vai encontrar João narrando isso no capítulo 6 e verso 60 em diante, que quando uma multidão está justamente aglomerado, vendo Jesus fazer milagres extraordinários, Jesus muda o sermão e começa a falar de outra natureza do seu sermão. E diz a Bíblia que os discípulos não gostaram da sua mensagem e começaram a se retirar, cada um para a sua casa. E diz que quando a multidão estava indo para casa, Jesus se virou e encontrou um punhado de crentes que ainda permanecia com ele e disse: vocês também querem se retirar e ir embora? E aí Pedro se levanta na sua autoridade máxima, que Pedro era, na sua chamada autoridade básica de Pedro. Pedro aponta o dedo para Jesus e diz: para quem iremos nós? Não é para quê, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Aquele grupo que foi embora só queria Jesus enquanto ele fazia milagres. Mas existia um segundo grupo, irmã Margarete, que era o grupo dos bajuladores. O Birajara não existe no grupo de Jesus, o bajulador existe, como existe hoje também. Estavam lá. Se lembra que uma mãe deles pediu: Senhor, prepara 2 cadeiras de um lado e do outro para ele sentar, porque meus filhos são top de linha. Meus filhos são os crentes mais,
Senhor, pode dar o cargo de segundo membro da igreja que ele dá certo. A cadeira direita para um, a cadeira esquerda para outra, porque afinal de contas, eles são os melhores que o Senhor tem na sua seleção de membros da sua congregação. Mas como Jesus não gosta de bajuladores, Jesus olha e observa que aquela multidão que está lá também era de bajuladores. Mas tinha um terceiro grupo, era o grupo que era discípulo de Jesus. Eram crentes fiéis a Jesus. Igualzinho a vocês que estão assistindo e vocês que estão aqui. Pode dar sangue na canela, pode vir a pandemia, pode vir qualquer coisa, mas continua crente. Pode porta se fechar, pode a igreja estar fechada, mas continua crente dentro de casa. Foi aí que eu descobri uma coisa, eu vou abrir um parênteses e fechar. Vou abrir e fechar. Primeiro abrindo, olha para cá. Deus criou nesse tempo de portas fechadas no mundo, de igrejas e templos fechados, de perseguição religiosa, de membros da corte real do nosso país perseguir e outros mais. Diante de um cenário tão perseguidor, Deus brotou dentro da casa de irmãos e irmãs, obreiros. Obreiros que não cantavam no culto, cantaram em casa. Diáconos que só serviam na igreja, serviam em casa. Pregador que só pregava no púlpito, teve que pregar em casa no culto matutino. E na Santa Ceia, ou melhor, no culto doméstico. As mulheres que só davam glória a Deus no ciclo de oração, aprendeu a dar glória a Deus dentro de casa. E nós criamos uma congregação que voltamos fortalecidos para a casa de Deus, gente. Pode prestar atenção que haverá 2 grupos de pessoas depois da pandemia, pastor Valdo. Se tem algum psicólogo aqui, pode me ajudar. Os psicólogos, eu tenho uma amiga que é uma amiga pregadora e missionária, a Gerda Lúcia, ela disse para mim, Ubirajara, haverá 2 grupos de pessoas que voltarão ao templo depois da pandemia. Primeiro, o meu consultório lá em Juazeiro do Norte está lotado de gente. Eu nunca tive uma agenda tão grande para curar pessoas. Ela conversava com a minha esposa essa semana e disse, irmã Neide, que eu só chamo ela Neguinha, é a minha esposa. Irmã Neguinha, olha, presta atenção. Quando o pastor Ubirajara começar a pregar nas igrejas depois da pandemia, ele vai encontrar 2 igrejas dentro de uma. E eu disse, não entendi, Gerda. Ela disse, eu vou explicar. Ele vai encontrar um grupo de crente que está pegando fogo, cuspindo fogo, não é dragão não, mas cuspindo fogo, ansioso pela volta de Cristo, sapato de, desculpa a expressão, pastor, sapato de fogo, qualquer aleluia ele já está dizendo, oh maravilha, glória a Deus, pentecostal mais do que ele era antes da pandemia. Porque o cárcere de casa ensinou ele a ser crente. Eita, tá vindo uma coisa espiritual aqui, gente. Eu vou falar para vocês aqui. Às vezes Deus é bom levar a gente para a caverna. Para José ser governador, Deus treinou ele dentro de um cárcere. Sabiam disso? Sabiam disso? Isso não é profético não, não é revelação do céu não, isso é Bíblia. Por que José foi para o cárcere, irmã Margarete? Porque ele queria liderar um povo, ia ser governador do Egito, mas precisava um menino ser treinado a liderar pessoas, gestão de pessoas. Depois que ele treinou os presos e colocar a chave nas suas mãos, aí Deus disse, agora está pronto para liderar o Egito. Deus precisou nos levar para casa, fechar a porta como a mulher viúva do capítulo 4 de 1 Reis, para nos ensinar que o milagre começa quando a gente acredita que Deus está aqui e está acolá também. A samaritana perguntou, devemos adorar o Senhor neste monte? Não, Senhor, nesse monte. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai na esquina, no supermercado, na farmácia, na doença, na saúde. Eles serão sempre cristãos. E o que Lucas está narrando aqui, Cristo começa a observar 3 grupos. Volta para Lucas 14. E diz a Bíblia que depois que Jesus observa todo aquele andar da carruagem, ele precisava falar para o 4º grupo que eu não citei, mas esse grupo é especial, porque é nele que eu vou tocar na ferida. Era o grupo dos judaizantes, fariseus, escriba. Pastor Valdo, nós temos uma geração de fariseus, escriba na porta, acusando quem está na mesa. Jesus termina, olhe bem, Lucas capítulo de... Jesus ainda está dentro da casa, e a Bíblia diz que ele saindo para contar sobre o amor, sobre amar o pai e a mãe mais do que a mim. Mas o capítulo de número 15, Jesus inicia justamente dizendo o seguinte: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus, enquanto
enquanto os fariseus e escribas murmuravam, pecadores e publicanos na mesa, ouvindo Jesus, ouvindo a palavra, enquanto escribas e fariseus ficavam na porta, murmurando pelo pecador que estava sentado na mesa. Gente, isso aqui é lindo. E como Jesus é maravilhoso, glorioso, ele observa que precisava entregar um recado, melhor, uma mensagem para aquele grupo de pessoas que estava ali. E aquela mensagem que ele sabe era especial. Ele iria contar sobre razões que o céu existe. E aí ele começa a atrair o primeiro, os três grupos, ele começa agora a atrair o quarto grupo, o quarto personagem, que eu não citei para você, deixei de citar por último, que era o grupo dos judaizantes, que não acreditava em cura, que não acreditava em ressurreição, e tinha lá a sua turma lá, que não acreditava também em nada disso. E Jesus sabia que era um sábado, Jesus precisava atrair os judeus que estavam lá, que estavam somente criticando Jesus, apontando o defeito de Jesus, criticando o que ele fazia. E era um sábado apropriado, porque os judeus não acreditavam em milagre no sábado. Não pode ninguém fazer cura no sábado. Aí Jesus se aproxima do rapaz que está com hidropsia e diz o seguinte para eles: é lícito curar no sábado? Olha só a afronta de Jesus. É lícito curar no sábado? Ele estava apontando para aquela multidão, mas era direta para os judeus. É lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e mandou embora. Diz a Bíblia, e a seguir, Jesus perguntou: quem de vocês, um filho, um boi, um jumento, lá um animal, cai num buraco no dia de sábado e vocês não vão tirar? Até aqui Jesus atraiu o quarto grupo, ele atraiu o primeiro grupo dos judeus. Mas Jesus de repente vê que diz o seguinte: e isto nada puderam responder. O verso de número 7 diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Ele observa que está sentado na mesa e tem um grupo que chegou e queria sentar na frente. Queria tirar a primeira selfie, queria estar na cadeira da frente, queria ser o espectador do culto, queria lá para tirar uma selfie com Jesus, queria estar perto do mestre, porque afinal de contas andar com Jesus não é andar com qualquer pessoa. Tirar uma foto com Jesus, estou usando a linguagem de hoje, não era qualquer foto. Você colocaria no Instagram hoje e você teria seguidores de milhões. Colocar uma foto com Jesus, estou usando a linguagem de hoje, gente, pelo amor de Deus, viu? Uma selfie com Jesus e o grupo dos bajuladores, dos metidos, estavam na frente. Jesus, reparando que os primeiros buscavam primeiros assentos, disse assim: deixa eu te contar uma história para você. Quando alguém convidar vocês para um casamento, não sente no lugar primeiro, no lugar de honra. Faz o seguinte: o que é que eu faço, Senhor? Pois havendo ele convidado uma pessoa mais importante do que você, ele vai pedir para você se retirar da primeira cadeira e você sentará lá atrás, e você vai ficar com muita vergonha. Quando você for convidado para uma festa, senta no último banco. Porque aquele que te convidou, quando estiver lá atrás, vai dizer: senta do meu lado, e você terá honra diante dos homens. Porque os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Jesus estava ensinando um princípio de exaltação. Aí eu me lembrei de um texto, gente, e eu vou concluir com isso aqui. Paulo tinha razão, olha para mim, Paulo tinha razão, pastor Valdo, de bater no peito assim, dizer assim: olha bem, senta todo mundo aqui de Coríntios, aqui da igreja de Coríntios, porque eu queria te contar uma coisa que vocês nenhum tiveram privilégio, eu tive, nem João ainda teve, apesar que João teve depois. Imagine Paulo chegando de uma revelação que ele foi ao terceiro céu, e sentando no culto do pastor Valdo hoje, e o pastor Valdo: olha, o pastor Paulo vai pregar uma mensagem hoje, porque ele foi arrebatado, foi até o terceiro céu, e tem coisas lindas para falar. E Paulo chega e diz assim: irmãos, se fora do corpo, no corpo não sei, mas eu fui lá. E eu vi coisas inefáveis que aos homens não posso contar. Imagina a decepção da Bela Vista. Paulo, mas nós estamos ansiosos, marquei na agenda, no histórico, ficou lá um negocinho marcando para a hora do culto. O pastor Valdo fez um vídeo convidando o pastor Paulo, vai pregar hoje à noite e vai contar o que aconteceu no céu. Aí Paulo disse assim: se eu que tenho que me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo pegou Cristo e colocou ele no lugar certo, lá em cima, e disse: gente, do que tenho que me gloriar, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante, Paulo diz no verso 8, verso 7 e 8, Paulo diz que um mensageiro de Satanás veio. Olha Paulo pregando sobre fraqueza, pastor Osvaldo, dizendo: crentes,
tenho fraquezas. Para você ter uma ideia, imagine Paulo pregando hoje, para ter uma ideia, eu fui ao terceiro céu. Não sei, Paulo não disse isso, mas vamos dizer que Paulo dissesse, eu vi as coroas, eu vi um trono, vi querubins, vi arcanjos, vi santos, vi... Paulo diz assim, escuta, quando eu pensei em me exaltar, o mensageiro de Satanás vinha e me esbofeteava. E eu orei 3 vezes ao Senhor. Imagina o Paulo, que só sua sombra curava os enfermos. O avental de Paulo era levado para as casas de Pedro, de João, dos outros. De Paulo não, de Pedro para casa e era curado. Imagine Paulo, nós que somos apóstolos de Jesus, fazemos milagre, colocamos a mão sobre os enfermos e são curados. Eu mesmo cheguei em Éfeso e quando encontrei Apolo e os discípulos lá, coloquei a mão sobre ele e veio o Espírito Santo. Eu pedi para um rapaz que caiu da janela ser ressuscitado e ele ressuscitou. E agora eu orei 3 vezes e a única resposta que Jesus me deu foi essa: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Terceiro grupo passou, Jesus ensinou a respeito da liderança sobre exaltar e humilhar, e diz a Bíblia que quando você der um jantar, ele continua em uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite que você fez a ele, ou que você requeriu a ele. Você será bem-aventurado de fato se você convidar aqueles que não irá dar nada para você. O verso de número 15, quando Jesus começa, olha isso aqui é lindo, gente. Quando Jesus cura o menino, e quando Jesus começa a falar sobre exaltação e humildade, e quando todo mundo está assim repleto, encantado com a mensagem, surge um bajulador. Um bajulador se levanta e diz, ouvi tais palavras. Um dos que estava na mesa com ele disse o seguinte para Jesus. Olha isso aqui, gente, escuta. Bem-aventurado é aquele que come pão na tua mesa, no teu banquete, no reino de Deus. Olha para mim, por favor, você que está em casa, aqui assistindo, está presente aqui, que está assistindo em casa. Certa feita, Jesus estava pregando o evangelho em determinado oratório, em praça pública. E uma mulher que queria receber muito aplauso, pastor Valdo, receber muito aplauso, ficou encantada, disse, eu vou receber um feedback de Jesus agora, eu vou receber um monte de seguidores de Jesus agora, quer ver? Vou receber agora. A mulher levantou empolgada, Margarete, estufou o peito e disse assim, Senhor, mestre, Rabi, Rabone, bem-aventurado foram os peitos que te amamentaram, feliz o ventre que te trouxe. Imagina a multidão, isso é um poema, cara. Bem-aventurados os peitos que te amamentaram, feliz o ventre que te trouxe. Imagina a multidão aplaudindo. Que mulher, vai deixar Jesus com os cabelos tudo arrupiados. Jesus diz, senta, calha a boca. Bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Aquele menino se levantou de bem-aventurado é o que come pão no teu reino. Aí Jesus disse, agora que eu vou ensinar para todos os grupos uma receita do evangelho. Certo homem, aí Jesus começa a pregação aí. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E continua o texto. A hora da ceia, disse ao seu servo, vinde, ou melhor, vai. E diz aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Jesus está contando a parábola da ceia para 4 grupos de pessoas a respeito da rejeição à sua vinda e da aceitação daqueles que não eram membros da corte real. Eu vou usar essa linguagem como o pastor Zé Carlos da Paraíba disse, Jesus não era da corte real para ele, porque eles não queriam o rei Jesus, aquele homem que parecia ser apenas um carpinteiro de Nazaré. Pois bem, esse texto do capítulo 14 de Lucas, gente, é um texto que Jesus chega no capítulo de número 14, verso 15 em diante, tratando justamente de uma rejeição e de uma aceitação. Se você pegar o capítulo 25 e 26 de Isaías, Jesus está tratando justamente desta temática, desta lacuna que foi aberta. Se lembra que João, capítulo 1, verso 11, João que narra dizendo, eu vim para os que eram meus, mas os meus não me quiseram. Verso 12, mas a todos quanto receberam, deles o direito de serem chamados filhos
filhos de Deus, filhos por adoção, Jesus abriu a porta da graça para dizer a você que está em casa, a você que está aqui, a você que não é crente, que Ele te dê uma oportunidade de você encontrar nele paz real. Ele continua a parábola e diz o seguinte: mas todos eles, um por um, começaram a pedir desculpa. E aí é que eu entro em uma interrogação. Gente, Jesus está contando a parábola de um certo homem rico que fez uma grande ceia e mandou convidar somente da nobreza, somente ricos, somente do alto gabarito. Olhe bem, o servo saiu e existia dois convites. O primeiro era um convite que era levado justamente com como é que se chama o pessoal que faz roupa? Alfaiate daquela época. Um alfaiate e o servo que era o da monarquia, aquele do chefe da casa que levaria. Diz a história, segundo os historiadores, que aqueles festividades, tanto casamento como ceia celebrada por nobre, eram convidados pessoas que estavam na lista de convidado. Se lembra que em Mateus capítulo 22, Jesus conta uma parábola parecida com essa. Alguns acreditam, pastor Claudionor Corrêa de Andrade, CPAD, diz que não é a mesma parábola, mas vamos fazer um comparativo. Diz a Bíblia que Jesus está contando a parábola que fez uma grande festa e todos que estavam convidados estavam todos de vestes iguais. E dentro daquela multidão tinha alguém que estava com uma veste diferente. Era um intruso, alguém que não foi convidado, alguém que não pertencia à festa, alguém que entrou pela porta dos fundos, alguém que não foi convidado, que não era bem-vindo na festa. O que o texto diz da parábola? Pegaram ele e lançaram nas trevas exteriores, porque na cultura, todos que foram convidados pela nobreza, era de respeito e com vestes todas parecidas. Então escute que aqui é muito lindo. O primeiro convite levava o convite na mão, o convite ia na mão e entregava ao chefe da casa. Imagine que o servo Birajara foi na casa do pastor Valdo e da irmã Margarete e deixaram o convite ao qual Jesus de Nazaré lhe convidou. Eu chegaria na casa deles e diria para ele: pastor Valdo e irmã Margarete, o rei Jesus fez uma grande festa hoje e mandou um convite especial para você estar lá. Vocês foram selecionados a dedo por ele, colocado com o selo do seu anel para estar na festa. Imagine Valdo, pastor Valdo e a irmã Margarete pegando o convite assim: mas rapaz, que honra é essa? Como é que eu faço para chegar lá? Pastor Valdo, imagine Margareta, amor, temos que ir lá na Riachuelo comprar uma roupa bonita. Aí a anfitriã diz assim: não precisa comprar não, eu vim tirar as medidas suas dos seus filhos, porque é o rei que vai preparar as vestes, e quando estiver pertinho eu vou trazer as vestes para vocês estarem na festa. Imagine todo mundo recebendo. O servo chegou e disse: Senhor, feito está. Só que a Bíblia diz que quando chegou o dia da festividade, Jesus conta, o servo saiu para dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. A mesa já está pronta, o tapete já está pronto, tudo já está preparado. Aí imagine, o servo Birajara chegou na casa do pastor Valdo no dia da festa. A ceia ou era pela manhã ou pela noite, mas vamos simbolizar que seja noite, e de repente, e era noite, e de repente o pastor Valdo e a irmã Margarida disse: o Birajara, sinto muito, não vou poder, diga a Jesus que eu não vou estar lá não. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, eu inventei de comprar um terreno lá pertinho de Ipanema, e eu e Margarida hoje à noite vai ver o terreno. Como é que você vê um terreno à noite, gente? E naquela época que não tinha luz. Mas o Birajara foi para casa do outro irmão, e o irmão deu outra desculpa: rapaz, o Birajara, o convite é excepcional. Ô, rapaz, me peça que desculpe lá. Diga o pastor Jesus lá, o servo Jesus, que eu não vou poder porque eu inventei de comprar 5 juntas de boi. Eu vou dar uma olhadinha se ela é gordinha, se serve para o gado. Quem é que olha boi à noite, gente? Terceiro, o varão aqui. Chegou lá, o varão disse: ô, rapaz, o Birajara seria tão bom estar lá. A festa é tão linda, mas eu inventei de casar hoje. Olha. Desculpas esfarrapadas. Diz a Bíblia que o homem ficou irado. E eu vou terminar agora. E o homem ficou irado. O semblante do homem, disse Jesus, e o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, verso 21, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa, não perca tempo, para as ruas, becos da cidade, traga para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo: sai pelos caminhos, atalhos, obrigue todos a entrar para a minha casa, ficar cheia, porque digo a vocês que nenhum daqueles
homens que foram convidados, provará a minha ceia. Deixa eu concluir, por isso que eu disse que a mensagem é rápida. Pastor Valdo me deu uma hora, eu ainda tenho tempo aqui para passar enchendo linguiça. Mas a mensagem termina aqui e eu não posso ir mais do que isso. Olha para mim. Jesus estava dizendo esta parábola para o grupo que estava lá. Ei, eu preparei uma festa para vocês. Eu mandei um convite para vocês. Eu preparei vestes novas para vocês. Eu vim te dar um amor que é o único caminho para vocês. E vocês disseram não para mim. Sabe quem esses cegos, aleijados, coxos e mancos da parábola? Era eu e você, gente. Que estava fora do radar da graça nesse período. O servo Espírito Santo ouviu do próprio Senhor dizendo o seguinte: sai pelas ruas de Mossoró. Onde você encontrar um cara lá torto, um drogado, uma prostituta, um viciado nas drogas, na cachaça, um caído no chão, traz para minha casa. Imagina o servo: Senhor, mas a casa, o convite é para os ricos, é para a nação judaica, eu sei, mas eles não querem, então eu vou abrir a minha graça para os gentios. Senhor, mas como é que eu faço? Chegue lá e convide. Isso que você que está me assistindo, quando recebe um convite de um crente, que insiste para você ser crente, você coloca aquela desculpa: eu não posso, eu sou pecador, eu faço isso. É você mesmo que a graça quer te alcançar. Por que o Birajara? Porque você era um cego, um gadareno, cheio de demônios, mas o Espírito Santo de Deus foi na praça da tua cidade, entrou no beco onde nós não queremos entrar, foi na favela onde nós não queremos entrar, para te convidar para uma linda festa, gente. Imagine comigo, olha para mim. O servo Naldo chegando na praça, encontrando um drogado. Ei, o chefe da cidade aqui, agora eu vou mudar a história e vou botar o chefe como Pastor Valdo. Pastor Valdo aqui, o cara mais rico da cidade de Mossoró, fez uma festona aí, num buffet aqui, só de... Certo? Certo? O que é que eu tenho a ver com isso? Ele convidou você. Como é? Sim. Mas eu estou sujo, eu sou pobre, é você mesmo. Mas o que eu faço? Não se preocupe, não, eu vou te dar um banho da minha graça, vou te colocar vestes de santidade, e vou te dar um convite ao qual eles não quiseram. É para você o convite. Imagina o aleijado, o cego, o coxo, a prostituta, o viciado nas drogas, o mais desordeiro da vida, dizendo o seguinte: convite com o selo do anel do rei, e vou para a festa. Desculpa a expressão, irmão, desculpa, é o fraco. Imagine o aleijadinho com a muleta andando de um lado para o outro, andando. Vai para onde? Para a festa. Que festa? Do Pastor Valdo. Que é isso? A festa do Pastor Valdo é só para granfino, só para elite de Mossoró. É, mas eu tenho um convite na mão. Tenho umas vestes preparadas e estou sentindo alegria para ir para a festa. Olha para mim, nós éramos gadarenos, gente. Sinta alegria nisso que eu vou falar. É por isso que temos motivos, razões maiores do que você possa imaginar para glorificar o nome de Jesus, dar glória ao seu nome em mesma circunstância, louvar a Deus, porque nós éramos sujos no meio da rua, éramos desprezados, éramos justamente distantes. Pedro diz que nós éramos ovelhas desgarradas, nós éramos forasteiros, nós éramos cidadãos estrangeiros, mas Jesus comprou a nossa cidadania. Se lembra que Paulo diz para os filipenses: a nossa cidade, a nossa pátria não é aqui, é lá no céu. Por que ele falava isso? Porque Filipe recebeu cidadania romana, e era um direito ortogado por Paulo e pelos outros. Quem tinha cidadania romana tinha privilégio. E Paulo disse: olha, se você acha que um diploma de cidadania filipense de Roma, da colônia de Roma, deixa eu dizer, eu tenho uma cidadania muito maior do que Filipe, uma cidadania celestial. Jesus esta noite está te dando pelo menos 4 coisas para você chegar na festa e reconhecer que a graça te alcançou. Primeiro, você está recebendo um convite do rei.
cheguei para participar de uma linda festa que daqui a pouco nós vamos participar. Segundo, Deus está te dando justamente agora a alegria de vir para o alto da festa. Ninguém vem para a igreja triste. Crente que vem com a cara rancorosa para a igreja é porque não descobriu o que é graça e evangelho. Nós viemos para o culto porque sentimos alegria de servir a Jesus, sentimos prazer de servir a Jesus. Olha para mim, gente. E terceiro, ninguém vem para a festa com outra veste. Viemos com a veste de santidade. Eclesiastes capítulo 9 versículo 8: em todo o tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Óleo fala do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo poderia pelo menos dar um glória a Deus dentro da igreja, gente. A festa está preparada, gente. Agora deixa eu concluir. É conclusão geral mesmo. Ei, está bem pertinho, gente. Ah, se eu pudesse voltar alguns anos atrás e dizer para uma geração que não gostava disso: estamos às vésperas de adentrarmos para participar de uma festa eterna, gente. Ah, se a igreja fosse despertada para isso. Nós estamos vendo que o mundo está preparando o seu cenário. E deixa eu dizer isso aqui com muito alto e bom som, como um toque de trombeta. O mundo está aguardando a chegada do anticristo. A igreja está esperando a chegada do Cristo. Nós estamos dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A sua igreja já está de vestes brancas. A sua igreja continua com azeite na botija. A tua igreja não perdeu o convite. E a tua igreja está alegre servindo a Cristo de verdade. E Deus seja glorificado no nome de Jesus.